eu sou a Fernanda, especialista em redação. Bom, nesta aula vamos discutir a importância da redação nos concursos públicos e apresentar 2 exemplos de propostas. A redação está sendo cada vez mais incorporada nas provas de concurso público. Em várias provas, ela adquiriu um peso enorme na nota final, 50%. Por meio da redação, é avaliada a ortografia, a sintaxe das frases e, principalmente, a capacidade do candidato em organizar as ideias para mostrar que sabe dissertar sobre o tema e mostrar que possui um conhecimento considerável sobre o assunto tratado na prova. Geralmente, a redação é pedida em provas que os candidatos que passarem devem assumir cargos em que a escrita será utilizada, como os cargos do STR, TRE, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e etc. O gênero discursivo pedido, na maioria das provas de concurso público, é o dissertativo. E muitas dessas avaliações pedem para que o candidato desenvolva um tema já relacionado com o trabalho que irá assumir, caso passe na prova. Muitas vezes, são situações e problemas encontrados na profissão. Veja a proposta abaixo, presente na prova do TRE, do Espírito Santo, produzida pela CESP. Vamos ler a proposta juntos. A produção de documentos e informações teve um crescimento vertiginoso nos últimos 70 anos. Calcula-se que mais da metade da massa documental existente no mundo foi produzida nessas últimas décadas. O arquivista americano T.R. Schellenberg percebeu esse fenômeno na década de 40 do século passado e observou que, apesar de o emprego de modernas máquinas na produção de documentos ter tornado possível a proliferação de documentos, as razões dessa produção são inerentes ao próprio caráter do mundo contemporâneo. O homem não faz documentos somente porque dispõe de máquinas para produzi-los, mas principalmente como resultado da execução de um trabalho, e a proporção de sua criação é, em geral, aumentada pela expansão da atividade. A grande produção de documentos parece constituir, então, características das organizações contemporâneas. Entretanto, é impossível guardar tudo que se produz. Por outro lado, desconfia-se da necessidade de se guardar tudo. Bom, depois que a gente lê o texto de apoio, vem a proposta. O que você deve escrever? A partir das informações acima, discorra sobre a avaliação de documentos de arquivo, abordando necessariamente os seguintes aspectos: características do processo de avaliação, valores primários e secundários dos documentos, configuração da tabela de temporalidade de documentos. Veja que, nessa proposta, é necessário que o candidato disserte sobre a avaliação de documentos e arquivos, levando em conta as características de avaliação do processo, valores de importância dos documentos e configuração de uma tabela de temporalidade. Provavelmente, no edital, pede-se que o candidato estude sobre organização de arquivos e documentos, pois será uma das tarefas demandadas quando este assumir o cargo. Na redação dessa proposta, além de tratar do tema, é necessário discorrer sobre a questão com um texto claro, coeso e coerente. Além de temas relacionados aos cargos, há também propostas mais relacionadas aos temas da atualidade. Veja a proposta presente na prova do TRT da Primeira Regional de 2011, feita pela Fundação Carlos Chagas. Vamos ler juntos? Atualmente no Brasil, o controverso investimento em fontes de energia nuclear, com todos os riscos relacionados à radioatividade, traria, segundo seus defensores, vantagens de ordem econômica e ambiental sobre a construção de novas usinas hidrelétricas. Aí vem a proposta. Redija um texto dissertativo argumentativo com base no que se afirma. Bom, o que a gente tem que fazer nessa proposta, baseada nesse pequeno trecho? Você tem que redigir um texto dissertativo, argumentativo, com base no que se afirma acima. Então,
Nessa proposta, pede-se para que o candidato discorra sobre as vantagens econômicas e ambientais das novas usinas hidrelétricas. Temas como esse são oriundos de assuntos recorrentes na mídia. Logo, é importante que você leia, além dos assuntos que cairá na prova, jornais e revistas, para que se informe sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta primeira aula, apresentamos por que a redação é pedida em diversos concursos públicos e demos o exemplo de duas propostas bem diferentes. A primeira traz um tema relacionado ao cargo e a segunda, um tema da atualidade. Olhando para essas duas propostas, vemos que o importante para se preparar para uma prova de concurso público com redação é ler muito, estudar o que for pedido no edital e ficar antenado no que está sendo discutido pela mídia. Bom, essa foi a nossa primeira aula. A partir daqui, iremos nos aprofundar cada vez mais e introduzir os elementos para uma excelente redação. Agora, responda as perguntas abaixo com o máximo de detalhe. Esse pequeno questionário inicial é importante para que nossos professores comecem a conhecê-lo melhor e para que possamos oferecer conteúdo que o ajude a chegar ao seu melhor potencial nos concursos. Bons estudos!